O que aconteceu ontem? Que de repente, surgido e renascido lá do inferno, surge a figura patética, com um aspecto meio que de lunático. Oi, meu povo, gente boa. Eu preciso falar aqui a respeito das declarações do Trump. A pedido da extrema-direita brasileira, que conseguiu interromper o velho lunático na sua agenda. Ele é uma pessoa muito ocupada em se intrometer nos outros países. Houve um tempo, né, que os States eram os mais poderosos do mundo e usavam deste poder para levar a democracia. Sempre que eles viam em algum país, qualquer país, a oportunidade de roubar o petróleo, lá iam eles roubar o petróleo e também levar a democracia por imposição da força e das armas. Quando surgiu uma crise interna, desemprego, e eles tinham que dar um jeito no excedente da mão de obra que havia no país, mandavam esses jovens para servir de bucha de canhão, matando 2 coelhos com uma só cajadada. 3 coelhos. Levavam a democracia, roubavam o petróleo e se livravam da mão de obra excedente. Sim, houve tempos, áureos tempos, em que eles cometiam crimes de guerra, mas o cinema mostrava o quão bons e generosos e salvadores do mundo eles eram. Hoje não mais. O mundo está percebendo que existe muito mais qualidade de vida lá na China do que lá nos Estados Unidos. Lá eles tratam aquelas pessoas que fazem o serviço que eles não querem fazer, tratam como criminosos e estão mandando eles agora para um campo de concentração cercado de crocodilos. Eles são um exemplo, assim, da democracia, tanto que elegeram um condenado. E o condenado resolveu defender o quase condenado daqui. Mas é claro, gente, eu tenho que explicar isso porque as pessoas não entenderam ainda que a fala do Trump foi uma fala em resposta a um pedido de socorro desesperado da extrema-direita daqui, que está perdendo muito nos últimos dias em função do despertar das pessoas. Está todo mundo acordando do trânsito e dizendo: quem sou eu? Onde estou? Onde estou? Quê? Eu passei 7 anos dormindo? Cadê o meu mito? Isso aí? Isso aí é o meu mito? Mas esse aí não é forte, é cagão, é medroso, é covarde, é traidor, abandona os soldados feridos para trás. Não é homem, nem com o chip hormonal, nem injetando testosterona. Ele é aquilo que dizia ser. Não, como que eu pude viver tanto tempo sob efeito dessa hipnose tão vagabunda? Gente, antes de continuar, deixa o seu like, se inscreva no canal, venha se somar com a gente. Se você quiser chegar bem perto mesmo, participar de perto, venha para o nosso clube de membros, assista os nossos outros vídeos. São todos mais ou menos desse jeito e tem vídeos atemporais, você pode ouvir. Mesmo que a notícia seja desatualizada, você pode ver meus vídeos antigos, que eu trago sempre dentro deste assunto, assuntos atemporais. Então assista os nossos outros vídeos e se você se sente mesmo representado, se pode ajudar este canal através de uma contribuição, aqui embaixo está uma chavinha que você pode usar e nos ajuda muito, a gente que está começando, sabe? Eu nunca vou me esquecer. Nunca, jamais, porque a gente vai furar a bolha, a gente vai crescer muito, a gente vai ficar grande na internet. Eu nunca vou me esquecer das pessoas que me ajudaram agora. Das primeiras pessoas que estiveram comigo lá atrás, quando não tinha visualização nenhuma, mas que estavam lá comigo, me ajudando e que estão comigo até hoje. Eu não me esqueço. Gente, vamos em frente, tem muita coisa pra gente falar hoje. As pessoas estão acordando e a extrema-direita, que boicota o governo Lula o tempo todo, e quando nós falamos em boicotar o governo Lula, entenda, é boicotar os mais pobres. Por exemplo, a exemplo da IOF. A IOF foi assim, durante o governo Bolsonaro, no finalzinho, Bolsonaro aumentou a alíquota e ninguém falou nada. Aliás, vamos recapitular aqui, já que as pessoas estão acordando, é bom que elas lembrem, e eu farei, e eu vou refrescar a memória de vocês todos. No finalzinho do governo Bolsonaro, Bolsonaro tomou várias medidas eleitoreiras. Uma delas foi interferir nos impostos sobre combustíveis nos estados. Prometeu aos governadores: olha, depois que eu for eleito, eu mando compensações para vocês. Ó. A chave do cofre está com o Centrão, mas eu vou pegar a chave do cofre do Centrão e vou entregar para vocês, governadores. Então, deixe eu interferir no imposto sobre os combustíveis, que é um imposto estadual. Veja só, ele se meteu
no imposto que é atribuição dos estados. Você está entendendo? Para tentar baixar o preço da gasolina sem diminuir o lucro dos acionistas, que ganham rios de dinheiro. E ainda tem isenções, né? Vamos deixar isso para um outro vídeo, mas ainda tem isenções fiscais. Os acionistas recebem os dividendos, os lucros, a participação nos resultados da Petrobras, tudo em dólar. Porque tem muito acionista que é lá de fora, e esse lá de fora não pode perder dinheiro por conta do câmbio. Ele tem que ganhar dinheiro. Aliás, o IOF é um imposto sobre transações financeiras. Eu queria perguntar a você que é pobre, quantas transações financeiras você faz? Quantas vezes você compra dólar, vende dólar, pega dinheiro emprestado, altas somas no banco? O banco empresta altas somas para você? Digamos assim, 2 milhões, 3 milhões o banco te empresta? As 10 milhões o banco te empresta? Não, porque se o banco te empresta 10 milhões, você tem que ser contra a IOF. E estar ali do lado do centrão, né? Tem que estar. Eu já volto a falar do velho caquético lunático Trump. O queridinho dos bolsonaros e do Tarcísio também, hein? O Tarcísio emitiu uma nota elogiando a atitude golpista do Trump, mostrando também o seu caráter golpista. Veja só, o Tarcísio só tem que governar São Paulo, que é a atribuição que ele faz mal e porcamente. Ele não tem que ficar fazendo discurso, subindo em palanque de golpista, elogiando um presidente que ameaça um país vizinho e ameaça, que o que o Trump fez foi uma ameaça. O Trump impõe taxas sobre os nossos produtos exportados, impõe taxas ao Brasil, prejudicando o empresário brasileiro. E o Tarcísio, que tem pretensão de ser presidente, muito bem, Trump. Aí o Trump vem e ameaça o Brasil, ameaçando inclusive, eu vou ficar de olho, vou acompanhar de perto o que está acontecendo. Cara, Trump, você acompanhar de perto, Trump, não significa merda nenhuma, porque você é um merda. Você é valentão com as armas na mão. Aí ele com as armas na mão. Aí ele é valentão. Até parece um certo Caveira, deputado, né? Eu tenho que falar sobre o Caveira também. Que ele ficou meio alterado, assim, não gostou das verdades que o Paulo Henrique Vieira disse. E aí ficou nervosinho e começou a surtar. Mas loqueou feio, com óculos escuros. Até parece um criminoso, assim, no Congresso. E eu diria até que, ao que tudo indica, né? Porque, veja bem, um deputado que tem o nome de Caveira é o sinônimo, é a representação do matador. Caveira. O justiceiro. Caveira. Eu lembrei daquele personagem da Marvel, se eu não me engano, né? O justiceiro que tinha uma caveira no peito. Parece coisa... É algo muito juvenil, na verdade. Violento e juvenil. O Caveira surtou. Tô falando de Trump, tô falando do Caveira e tô falando também dos aumentos do aumento do IPI nos estados promovidos por Bolsonaro. Eu não posso perder o fio da meada, são 3 assuntos. 4, na verdade, porque eu tenho que falar também sobre o Centrão. O Centrão disse que o Hugo Mota está repetindo o comportamento do ex-criminoso, ex-ladrão Eduardo Cunha, está repetindo o comportamento do Lira, que está repetindo o comportamento de um outro criminoso agora que eu esqueci. Mas enfim, eu lembrei dos dois. O Centrão, o antro do crime, dentro do Congresso, está dizendo que Hugo Mota é muito criminoso pro gosto deles. Porque está repetindo o comportamento de Eduardo Cunha, ex-ladrão. Está repetindo o comportamento de Lira. Por enquanto, não é ladrão ainda. Assim que se comprovar, a gente vai poder falar com todas as letras aquilo que está engasgado aqui. Mas voltando, Bolsonaro na reta final do seu governo interferiu no IPI dos estados, quebrando os estados. Mas claro que os estados concordaram, ficaram quietinhos. Olha, o presidente está interferindo numa receita estadual, prejudicando a arrecadação estadual. Mas é que a gente quer muito Bolsonaro no poder em 2023, porque aí ele vai dar a chave do cofre, segundo a promessa dele, para nós. Não sei o que ele vai fazer com o Centrão, que detém a chave, né? As emendas estão indo para lá e para cá. Se bem que talvez a ideia era usar o próprio Centrão para distribuir as emendas para os governadores. Não sei, também não sei, mas eu sei que alguma promessa Bolsonaro fez, porque os governadores ficaram todos pianinho. Aí quando o Lula assumiu, o STF derrubou porque era inconstitucional. E eu vejo com estranheza que este mesmo STF que eles dizem que milita com o governo, mentirosamente eles dizem, foi esse mesmo STF que derrubou a medida eleitoreira de Bolsonaro, elevando o preço dos combustíveis, mesmo com os estados arrecadando a lavante seus impostos
em cima dos combustíveis, mesmo assim o combustível está mais barato, que estava sem o IPI, que Bolsonaro retirou autoritariamente, verticalmente, dos estados, quebrando os estados. A dívida dos estados cresce suntuosamente. Por exemplo, o Zema, que fala muito mal do Lula, é um dos que mais devem. Estão devendo, né? Tá devendo. O Tarcísio foi a Brasília faz um tempo já. Foi lá para negociar desconto na dívida. E teve o seu desconto. Mas mesmo assim, por ele ser um pilantra, ele não tem respeito. Nenhum respeito pelo governo federal. Porque ele cismou. O povo votou em mim para governador de São Paulo. Eu posso ser presidente. Porque quando o Tarcísio sai em defesa, sai elogiando Trump, ele está dizendo assim, Trump, valeu, hein? Aumentou os impostos em cima dos produtos brasileiros. Isso é muito bom para vocês, né? Porque pro Brasil não é. Quando Trump fala que eu vou interferir nesse STF de vocês, porque a justiça de vocês não me interessa, é a nossa justiça aqui, da força das armas do imperialismo que conta. E o Tarcísio vai lá, parabéns, Trump. Ele tá mostrando o seu caráter golpista, serviçal, subordinado, curvado, ajoelhado para o imperialismo. Ex-imperialismo norte-americano, né? Aí, Bolsonaro interferiu no IOF, no IPI, e aumentou o IOF muito mais, a alíquota ficou muito mais alta do que é hoje, do que o Lula propôs. Mas primeiro que os governadores ficaram quietinhos, mostrando que são todos golpistas, né? Fique atento com o governo do governador do seu estado. Ele estava junto com o Bolsonaro na tentativa de golpe, ainda que ele se comporte tipo o nosso governador aqui no Paraná. Discreto, nunca falou a respeito, não demonstrou simpatia, mas subiu no palanque dos golpistas. Mas enfim, ele nunca disse, assim como Caiado, como Zema, como Tarcísio, como Jorginho Merda, ali de Santa Catarina, como o Leite, lá do Rio Grande do Sul, aquele do Mato Grosso. Não, ele nunca se posicionou, assim, claramente, assim. É Mato Grosso do Acre? Sabe que eu não sei? Eu sei que tem bolsonarista, governador explicitamente bolsonarista espalhado pelo Brasil inteiro, mas aqueles que não são bolsonaristas e que concordaram ali com a interferência do governo federal no IPI para maquiar o preço do combustível, são coparticipantes da tentativa de golpe porque queriam Bolsonaro no poder. Porque se eu sou governador e o presidente interfere no imposto que é atribuição, responsabilidade minha, eu já pera aqui, no meu imposto, aqui no meu estado, quem manda sou eu, aqui você não vai interferir não. Mas eles concordaram. E a mídia não falou nada, assim, como a mídia ficou mostrando também que a mídia é golpista. E se a mídia é paga pelo mercado, a mídia é paga pela elite, isso mostra que a elite também estava do lado de Bolsonaro na tentativa de golpe. E que só não houve um golpe aqui porque Trump não era o presidente lá. E o Biden, por mais lunático que seja também, bélico, gagá, mesmo assim, disse não, a gente não vai apoiar a tentativa de golpe, né? Estou fora. Aí as forças desalmadas brasileiras falaram, se o Biden não está apoiando, nós também não vamos apoiar. Aí a elite, Bolsonaro, os governadores do estado, a mídia, aí o Lula foi eleito. E eles ficaram muito, mas muito magoadinhos. E olha só, Bolsonaro interferiu na IOF. Todo mundo quietinho, inclusive o Hugo Mota, né? O Centrão disse que Hugo Mota é o Fred. Chegou o Fred. Hugo Mota, o Centrão disse que o Hugo Mota tá repetindo o comportamento do Eduardo Cunha, ex-criminoso, ex-ladrão, ex-presidiário. Mas disse mais. Sabe o que tá acontecendo? O Centrão joga muito no time que tá ganhando. Porque o time que tá ganhando... Aí o que acontece? Tão dividido. Como o Mota faz parte do Centrão, é tudo ali farinha do mesmo saco, o Mota tem que se submeter às ordens do Centrão. E o Mota começou a tomar algumas decisões. Ele foi o principal articulador da derrubada da IOF para beneficiar o seu candidato, Tarcísio. Sabe o que significa isso? Quando o Mota articulou e derrubou, na surdina da noite, o decreto sobre as alíquotas do IOF, legitimamente feita pelo Lula, dentro das suas atribuições legais, de forma covarde e traidora, ele estava forçando o governo federal, porque Bolsonaro aumentou a IOF para conseguir manter o Auxílio Brasil no final do mandato, dar uma turbinada no Auxílio Brasil. E o que acontece? Quando o Mota derruba o decreto do Lula, ele está tentando impedir o Lula de pagar o auxílio, o Bolsa Família. Sabe o que ele está fazendo?
tentando prejudicar o pobre, para que ele passe fome, para que não vote no Lula. Basicamente, é isso, meu povo. O Fred tá aqui, ó. Ah, Fred. Mas, voltando ao Trump. O Trump fez aquela declaração merda, que saiu da boca de um bosta, pra tentar dar força à extrema-direita, que tá perdendo. Gente, eu faço esse sinal, que dá um prazer enorme fazer isso. Quando você vê que aqueles que são inimigos do Brasil estão se... Mas eu fui aconselhado. Desculpe, minha amiga. É mais forte do que eu. Eu não quero mais fazer esse gesto. Eu já diminuí os meus palavrões. E sabe que a minha amiga que me aconselhou, ela tem toda a razão. Porque sem essa cartola... Nossa, meu cabelo tá meio oleoso. Mas não tem problema. Sem essa cartola, eu sou João Luiz X, pedagogo, psicanalista, teólogo, estudante de direito e jornalismo. Eu sou uma pessoa muito séria no exercício da minha profissão, das minhas profissões. Eu sou uma pessoa muito séria e não falo palavrão. Na minha casa não tem palavrão. Eu sou uma pessoa muito equilibrada. É interessante isso. Muito calmo, centrado, tranquilo e muito bom no que eu faço. Mas quando eu coloco essa cartola, eu tenho uma licença poética, então não confunda o meu personagem com o João. O João é outra pessoa. Eu tenho a licença poética para fazer. Quando se trata destes bandidos que querem voltar ao poder, mas as pessoas acordaram. E diante da derrocada da extrema-direita, que está totalmente desmoralizada, tanto que o Caveira surtou, né? Vou mostrar um pedacinho do Caveira aqui para vocês e vou encerrar rapidinho, tá? Calma aí, não fica nervoso, eu não vou demorar mais. Diante disso tudo, eu não tenho mais controle sobre o personagem meu. Então, o meu personagem pode ser que ele fale algumas coisas. E eu digo assim, não fui eu que disse. Quem disse foi o personagem, tá? Eu, se você me conhecer, quero, e talvez a gente se conheça um dia, né? Quando eu estiver em melhores condições, né? Mas, voltando aqui, o Trump falou aquelas merdas lá, porque chegou até ele através do traidor, o Eduardo Lichonauro, que é um traidor, que está lá conspirando contra o Brasil. Ele, o neto do ditador, e outros mais, né? Mas voltando aqui, Trump falou aquilo porque a extrema-direita, declinou. A fórmula deles não funciona mais. A mídia, que também é um braço da elite, assim como a extrema-direita, tá totalmente sem moral. A Globo fez uma matériazinha falando que o Lula tava polarizando, pegou tão mal que eles tiraram da internet. Se você procurar o Jornal Nacional do dia que eles estavam lá defendendo o Congresso, defendendo o Centrão, você não vai encontrar. Porque eles tiraram, porque pegou muito mal. Então, estes braços da elite estão todos quebradinhos. E a elite desesperada, Trump, sabe que o Brasil é o quintal de vocês, né? A gente quer que continue assim. Porque a gente não quer industrialização, a gente não quer que o povo fure o teto da miséria, a gente quer que o povo fique pobre, a gente quer que continue assim, porque nós ganhamos muito dinheiro, assim tá bom pra nós. Só que acontece que os nossos braços lá no Brasil estão quebrados. A fórmula da extrema-direita não funciona mais. A mídia fica o dia inteiro fazendo o editorial, elaborando, pensando como manipular as pessoas, e na hora do Jornal Nacional, quem assiste diz aí, cara, que merda foi essa no Bonner? Que merda foi essa que você falou? Tá achando que nós somos otários? E tá difícil pra gente lá. O Lula vai se reeleger e vai formar um sucessor, porque o Haddad, ele é muito competente. Sério, passa credibilidade. É calmo, tranquilo, é centrado. E nós não estamos conseguindo avançar. Tanto que o Caveira surtou. Surtou. Eu vou mostrar pra vocês só um pedacinho do Caveira, daí eu vou encerrar o assunto. Mas antes de encerrar o assunto do Caveira, aí o Trump falou assim, mas eu tô tão ocupado me metendo no Oriente Médio, tô tão ocupado me metendo nos outros países enquanto o meu país afunda, que eu não tenho tempo pra fazer declarações. Mas Trump, manda um assessor se eu escrever um Twitter. Fala com o meu assessor. Aí foi lá, a mesma elitezinha, assessor do Trump. Você pode escrever um Twitterzinho em nome do Trump, defendendo o criminoso no Brasil, que é a nossa última esperança? Eu faço. Pum. E aí, gente, a extrema-direita aqui, não a extrema-direita, mas aqueles que ainda estão sob o feitiço da alienação, vibraram, tiveram orgasmos múltiplos. Aí, só que não vai dar nada, porque o Trump é só um bravatão. São bravatas para tentar criar um clima de guerra aqui dentro de volta, jogando o povo contra o povo, para que o povo contra o povo fique brigando, enquanto os ricos nos roubam.
Exatamente isso, gente. Eu vou mostrar o Caveira. Veja só, vou resumir. Ele loqueou porque o pastor Henrique falou uma verdade. E ele ficou nervosinho. Veja só, o Caveira, não sei, ele era policial? Quando ele era policial, a gente já consegue mais ou menos imaginar como ele tratava o ladrão pobre. Né? Como que essas tropas de elite que usam uma caveira tratam o ladrão pobre? Vocês sabem como que eles tratam? É na caveira mesmo. Agora o ladrão rico, não, já não. Conservadora e cada vez mais dialogando com o extremismo de direita no Brasil. E a última característica que eu quero aqui elencar é que esse grupo age buscando enriquecimento pessoal e sua própria perpetuação no poder. É um grupo sanguessuga. O governo Bolsonaro, na nossa compreensão, se caracteriza como um governo de extrema-direita, ou seja, não tem exatamente um projeto de sociedade. A extrema-direita mais grita do que elabora uma ideia. É raro ouvir uma fala qualificada de alguém. Extrema-direita sobre o absolutamente. meio ambiente, previdência. Geralmente é uma fala mediada pelo grito que termina com uma palavra de ordem para mobilizar o ódio e conseguir seguidores, likes, compartilhamento. Exatamente. O governo assim entregou para o Centrão o orçamento, porque não tem projeto. A chave do cofre. Se fosse tudo, para ter governabilidade. O importante é mobilizar o ódio e palavras de ordem genéricas, porque não sustenta um debate de fato racional sobre qualquer tema. Então, no governo Bolsonaro, o Centrão cresceu muito, mais do que já era historicamente, como? Sequestrando o orçamento. O tal orçamento secreto cresceu muito no governo Bolsonaro, porque Bolsonaro não tinha muita preocupação em tocar um projeto de país. Então, bastava entregar poder ao Centrão para se manter presidente. Esse Centrão não quer taxar os super ricos. Esse Centrão quer corte de gastos públicos em programas sociais que atendem aos mais pobres. Esse Centrão vive questionando o piso constitucional para saúde e educação. Esse Centrão fala muito em corte de gastos para equilíbrio fiscal, só que quer cada vez mais emendas parlamentares. Tem 4 bilhões só nesse ano. E sempre que vem decisões do STF exigindo transparência e controle externo, esse Centrão também acaba reclamando. Esse Centrão, junto ataca com o STF, votou contra o aumento em algumas operações do chamado IOF, que pega elite. Mas eu insisto, votou para aumentar o número de deputados e senadores no Congresso Nacional. Se eu fosse resumir, me representa, hein? hoje tem a extrema-direita que grita e o Centrão que chantageia. Bolsonaro, que teve uma excelente votação em 2022, quase ganhou a eleição, perdeu para o Lula, é verdade. Mas tinha reprovação maior do que o Lula. Quando chegou na eleição, quase ganhou. Hoje eu apostaria que o campo democrático e progressista, apesar das dificuldades, vai ganhar novamente ano que vem. A minha questão não é só defender o governo. A minha questão é um projeto que é contra o povo, os trabalhadores, as pessoas simples, que é oligarca, coronelista, de mentalidade escravocrata. E exatamente. Que é mais dinheiro para o parlamento e não para programas sociais que beneficiam o povo brasileiro. Obrigado, presidente. Antes de entrar na pauta, gostaria de fazer... Esse aí, ó. Ó a cara do crime. Tem cara de criminoso. Como que ele tratava o ladrão pobre? Ele deixou muito claro que a direita grita, o Centrão chantageia e a esquerda rouba o Brasil. É isso que está acontecendo. É muito o que é? Brasil dar certo. Não precisa de falar bonito não, senhor deputado. É só não roubar, tá gordinho, hein? superfaturar e não desviar que o Brasil dá certo. Gente, não dá pra ouvir essa ladainha, né? Porque quem tá roubando, superfaturando, desviando dinheiro de emenda é o Centrão. Agora, o que eu acho estranho é que um cara que se chama Caveira, que mostra a sua origem e a sua natureza, modus operandi, como uma pessoa dessa que tratava ladrão com a caveira, tá defendendo no Congresso Nacional os ladrões ricos. Ora, existe uma diferença entre ladrão pobre e ladrão rico? É, não sabia. E eu esperava que um Caveira não fosse sair em defesa de ladrão. Mas tá saindo. Porque o que o pastor Henrique disse? A verdade sobre o Centrão. O que ele tá falando? Tá defendendo o Centrão, atacando. E olha só, defender é uma coisa que se faz com argumento. Olha, eu gosto do Centrão, eles são todos ladrões, mas estão com a gente, né? São ricos. E rico a gente trata com respeito. É essa a impressão que dá. Então, se você é caveira, se você é policial, de fato, gente séria, se você pertence a alguma tropa de elite da polícia e está na linha de frente no combate ao crime, fique sabendo que o seu representante no Congresso está defendendo uma elite política que é responsável pela criminalidade. Porque é o roubo do orçamento público que acontece há muito tempo, que é protagonizado por esse grupo político elitizado, é o que viabiliza a miséria e abre uma porta para a marginalização. Porque quando não há oportunidade, não estou justificando não. Tem muita gente que nasce na miséria, não tem pai, não tem mãe e vira um cidadão honesto. Mas essa porta de saída para o crime poderia ter sido fechada se nós não tivéssemos no Congresso Nacional um grupo político que rouba desde sempre. Muito obrigado, gente boa, e seja feliz.